Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e a gente está iniciando o nosso Giro das 11. Hoje com bem pouca apresentação. Eu tive uma manhã bastante corrida aqui e na verdade a gente não teve muito tempo para preparar alguma coisa, né? Mas estamos aqui. A nossa mensagem matinal, terçou, né? Lute para obter, né, o que você sonha. Seja sempre grato pelo que tem. Certamente. A gente, né, nasce, cresce, aprende alguma coisa e começa a sonhar em obter alguma coisa, em chegar a algum lugar. Isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Então essa nossa passagem aqui, a gente tem muita coisa para fazer, procurar fazer o melhor, né? Mas é para lutar, a gente tem que lutar para obter. De graça não vem nada, né? Aquela velha história, né? Não tem árvore de dinheiro lá no fundo de casa. Então você tem que lutar, seja por que for, para você obter alguma coisa, para você alcançar alguma coisa, tudo você tem que lutar, tudo você tem que dar um pouco de si. Mas nunca deixar de agradecer o que já tem. Tem muita gente que não se preocupa, não dá bola para o que tem, mas dá bola para o que os outros têm. E pior, tem muitos que não lutam para ter o que os outros têm. Ele quer ou roubar, adquirir de uma forma mais fácil, né? Então essa é a mensagem. A gente lutar pelo que tem, lutar pelos nossos anseios, nossos objetivos, né? Pelos nossos sonhos, mas sempre agradecer o que temos, porque temos que agradecer. É uma etapa vencida, é uma vitória sua. Tá? Esse agradecer, gente, a gente tem que agradecer divinamente também, para Deus. Mas antes de qualquer agradecimento desse, tem que fazer agradecimento por você. Pelas pessoas que te ajudaram, sabe? Esse agradecimento é o mais importante. Não adianta igual jogador de futebol fez uma partida boa, eu tenho que agradecer primeiro a Deus. Não, Deus existe, Deus tem que ser respeitado, tem que ser sempre pensado. Mas antes de tudo, você tem que agradecer o esforço que você fez, né? Ser grato de ter conseguido obter o resultado, mas ele foi em função de isso. Se você não faz nada, Deus não vem te dar nada. Você tem que fazer alguma coisa. Só mesmo um tolo que vai pensar de forma diferente. Deus não traz nada para você. Ele traz se você o merecer. Para você merecer, você tem que fazer alguma coisa. Não tem como. Bom, gente, então lute. Aqui a gente passou um exercício, né? Muito legal aqui, né? De potenciação. Isso é fácil, hein, gente? Facinho de resolver. A plateia tá baixa. Eu posso dizer que a plateia tá baixa. Mas tá bom. Né? Temos que lutar. Esse aqui, essa semana eu passei já pro pessoal
um exemplo aqui de medição, né? Está transferindo nível aqui, né? É medição de nível, tá vendo? Ele está transpondo o nível, né? Qual é o nível de onde ele está aqui, ó, tá vendo? A estaca, né? Ele pôs uma margem de 30 centímetros aqui, aí está jogando essa mesma marca para esse terreno mais elevado. Aí ele consegue saber exatamente qual é o nível, né? Isso, ele está com uma régua aqui, né? Mas é a mangueira, tá? Nível com água que é o mais interessante. Muito bem. A nossa notificação. Aqui como a gente está em plena atividade com fluxograma, né, e já falamos muito sobre instrumentação, mas como será a nossa próxima, é a nossa meta, né, na verdade, trabalhar com projeto de tubulação e projeto de instrumentação, então a gente pode até repetir alguma coisa aqui, né? Mas aqui vocês estão vendo que é um sisteminha, ele não tem, tá vendo? Tem um sistema aqui onde tem um filtro, né? Depois você tem um sistema de um manômetro aqui, né? Lá é PI, né? E uma válvulazinha que é para poder fazer manutenção desse manômetro, você fecha a linha. A bomba, né? Sucção dela aqui, o recalque aqui. Mais um sisteminha de indicação de pressão, né? Aqui é o transmissor, né? Uma válvulazinha aqui. O transmissor de pressão. Esse transmissor vai para um controle de PLC, desse quadradinho aqui, tá? E a malha é uma só, tá vendo? A malha aqui é 332, né? Então vocês vão ter todos os elementos dessa malha lá em 332. Assim como as malhas anteriores aqui, ele deu uma indicação sequencial também, tá? Mas aqui, outra indicação de pressão. Então ele está indicando a pressão, né? Depois, aqui ele tem um controle de pressão, ó, com indicação, e tem um nível baixo e nível alto de pressão, tá vendo? E ele dá essa indicação, então ele dá um alarme quando a pressão está alta, quando a pressão está baixa, né? Difícil você ver isso aí depois de bomba, mas ele fez aqui. Normalmente você controla o nível alto, ou pressão alta, pressão baixa em sistemas. Pode ser que seja aqui de linha, porque a gente não sabe qual é o fluido aí, não sei qual é o processo. Às vezes o sistema tem que ter uma pressão controlada, né? Então, se tiver alta ele avisa, se tiver baixa ele avisa. Tem sentido. É porque a gente não sabe o processo, não dá para falar muito, né? Aqui um bypass. Tem uma placa de orifício aqui, tá vendo? Que está medindo pressão também. Olha lá. É uma placa de orifício, tá? Ele faz o registro aqui da pressão. Gozado que ela é um registro local, porque não tem nada mais que isso, né? Ele tem a placa e deve ser um manômetro aqui, medindo a pressão. Que a pressão diferencial, né? Aqui uma válvula, né? Aqui uma válvula de retenção. Até que não tem muito sentido ter uma válvula de retenção aqui, porque se ele está protegendo o sentido com essa válvula de retenção, é isso que está para cá, aqui não está protegido, né?
peguei essa foto para poder comentar alguma coisa, mas na verdade nós estamos comentando coisas que não são normais no processo. Mas é isso aí, gente. Aí, tem a válvula aqui, tá pondo como. Ah, mas tem uma. Ou então essa simbologia tá errada, tá vendo? Que aqui deve. Normalmente você tem um bypass, uma estação de válvula de controle. Você tem, numa estação de válvula de controle, você tem um bypass. Aqui ele está chamando, ó, CV, tá vendo? Válvula de controle. Então ele errou a simbologia aqui, ó. Isso aqui não é, isso aqui é a simbologia de uma válvula de retenção. Por isso que eu já estava falando, ué, mas como que é? Retém aqui embaixo e não retém aqui em cima? É curioso, né? Mas não é, é uma válvula de controle. Está errada a simbologia aqui, ó. Tá? Aqui um dreno, né? Para purgar aqui, manualzinho, HV. E aqui são duas válvulas manuais aqui, né? Mas todas no mesmo sistema, tudo 100 aqui, tá vendo? Faz parte dessa válvula de controle. Então essa válvula de controle aqui, na verdade, ela não está instrumentada aqui, tá? Como deveria estar aqui, ó. Ela deveria estar indo para um controlador e indicador de fluxo através do que está sendo medido na placa de orifício. Aí abrir ou fechar, né, em função da pressão aqui na placa de orifício, que é a pressão diferencial, ele controlaria, iria para um instrumento ou de campo, ou de painel, ou para um PLC, e daria o retorno para a válvula. Não está mostrando nada disso aqui. É muito interessante. Acho que estava em execução esse fluxograma aqui. Pelo jeito, tá vendo? Que ele depois aqui ele tem um controle A, aqui tem um controle B que não está ligando a nada, na mesma malha, tá vendo? 332. Ok. Mas comentamos alguma coisa. E esse tipo de análise é o que se faz num fluxograma. Você começa a observar, por que então está errado isso aqui. Então deveria ser... Por isso que você tem um fluxograma, porque ele que gera todo o processo, né, ele desenha tudo o que ocorre num processo e a gente, através desses símbolos, começa a entender como é o processo. O que nós acabamos de fazer foi uma pequena análise numa coisa que aparentemente está incompleta ainda. Legal, gente. Vamos passar para frente. Bom, agora há pouco eu já tinha preparado a continuação aí dos povos indígenas, né? A última delas, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó. As missões e sua criação. Então nós fizemos um comentário ontem a respeito, está escrito aqui, mas para ficar com mais detalhes, assistam o vídeo, que é muito interessante esse vídeo aqui, né? E dando continuidade com o mesmo historiador, a gente vai falar sobre, né, os 7 povos, né? Gente, na verdade, o nosso assunto aqui é sobre o nosso gentio, né, os indígenas brasileiros. Então, o que a gente quer falar é sobre cada tipo de tribo, as diferenças. Mas não tem como você falar uma, porque o assunto sobre cada uma tem pouca coisa para a gente saber. Muita coisa não é informada. Então, a gente tem que dar uma varrida na história do Brasil e começar a ver, por exemplo, o Bandeirante, ele atacou aonde?
Não, ele atacou quem? Ele foi combater o quê? Por que ele foi lá? Então aí você vai vendo que, naturalmente, tudo sobre indígenas, era o domínio da região. Então você vai conhecendo um pouco da história a respeito deles e ao mesmo tempo onde foi que ele abordou. E certamente povos indígenas, né? E assim vai. Então é isso que nós estamos fazendo, né? Então não tem como a gente, por exemplo, falando sobre os índios, a maioria, não dá para você saber direito lá sobre o Chavante, aqueles índios que sempre dão na TV aí, o território dos Yanomami, se você não conhece um pouco da história. Não dá pra, então você vai falar um pouco da história e quando eles abordaram esses povos, alguns acontecimentos que deixaram marcante na história desse povo. No caso nosso, principalmente o estado de São Paulo, Mato Grosso, Minas, Rio, onde havia uma quantidade de indígenas muito grande, e indo para o sul também, né? Comentei com vocês sobre um passeio que eu fiz na Argentina e que eu fui descobrir que tinha índio lá. Eu nunca imaginei ter índio lá, né, igual os nossos, os tupis guaranis, né? Lá na Argentina. Nunca imaginei um negócio desse. Mas no fim, e a gente tem que conhecer um pouco. Então por isso nós começamos a falar sobre as missões, porque as missões têm muito a ver com o povo guarani. Tá? Então, a princípio, de sábado e domingo, nós falamos sobre religiosidade desse povo, né? Como que eles enxergavam a criação do mundo, etc. Ontem nós já começamos a falar sobre as missões, né? A criação das missões. E dando sequência, vai mesclar um pouco, porque eu já estudei um pouco sobre Raposo Tavares, que vai entrar nesse caso das 7 missões. Mas eu não vou comentar sobre isso agora. Isso aí vai ser numa aula seguinte. Uma apresentação seguinte. Agora eu vou falar sobre as 7 missões. Então a gente está tentando seguir uma ordem cronológica disso. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha seta, porque eu parei e ela sumiu. Tá aqui. Muito bem. Então, os 7 povos das missões. Isso aí foi em torno de 1641 a 1680. Mas esse negócio de indígena, de escravidão indígena, já ocorria desde 1530. E não nessa apresentação, mas na apresentação de Raposo Tavares, vocês vão entender um pouco mais. Porque São Paulo, o estado de São Paulo, na verdade, a primeira fundação foi lá São Vicente, e lá tinha um tal de João Ramalho, que era um escravagista. Aí vai ter uma história que eu vou contar melhor para vocês quando eu falar de Raposo Tavares. Mas esse João Ramalho era um escravagista, um indígena. Então ninguém sabe de onde ele veio. Sabe-se que em 1508 ele já estava aqui. Em 1530 já tinha incursões, principalmente dele, para escravizar indígenas. E ele tinha, né, inúmeros indígenas. E São Paulo, o estado de São Paulo, São Vicente, era conhecido como Porto dos Escravos. Porque tudo quanto é escravo que eles escravizavam, índios, né, que eles escravizavam, eles traziam para ali para poder ser vendido ou vendido aqui mesmo na região para fazendas, etc. Logo depois que se criou São Paulo, né, foi em 1554, nós estamos falando de 1530, né, 1508 João Ramalho chegou. 1530 começaram-se as incursões para
escravizar índios. Em 1554, já no estado era a fundação de São Paulo, e haviam, né, missões jesuíticas, né, não só ali em São Paulo, quando criaram o colégio. Tinha os índios Guarulhos, vizinho ali que todo mundo conhece, né? Tinham algumas outras tribos. Então os jesuítas já começaram a fazer o serviço de catequese com eles. Catequizar os índios, a ideia deles é que todos os índios ficassem cristãos. Era um negócio de religião, toda a vida dominou o mundo, né? Hoje que está um pouquinho melhor, que as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência. Algumas, muitas ainda não têm. Então o que acontece? Eles queriam catequizar. Mas aí tinha um outro problema, que chamava-se Tratado de Tordesilhas. E esse tratado, ele foi feito, né, em função das brigas das terras descobertas, e ele foi feito entre Portugal e Espanha, sendo que as terras a ocidente pertenciam a Portugal, ao ocidente da linha de Tordesilhas, e as terras a ocidente não, ao oriente, e as terras a ocidente pertenciam à Espanha. Então, você traçando uma linha desse tratado, ele começa lá no norte, mais ou menos ali na região do Piauí, Maranhão, ele descendo, ele vai findar o continente, já, né, a parte de terra, em Cananéia, aqui no estado de São Paulo. Ou seja, qualquer avanço que os portugueses fizessem para o sul, passando a região de Cananéia, ou seja, se estivesse no Paraná, se estivesse em Santa Catarina, se estivesse no Rio Grande do Sul, eles estavam do lado espanhol. Deu para entender? Então, para eles, de Cananéia para cima, as terras eram deles. Se eles fossem adentro no interior, tinham que obedecer essa linha. Mas ninguém sabia direito esse negócio dessa linha. Sabe? Sabia que tinha, fizeram um mapa lá na Europa, mas aqui, né? Tanto é que quando a gente for falar sobre as guerras guaraníticas, elas começaram porque veio gente, o rei de Espanha, né, mandou gente aqui para o continente, né, aqui para as terras novas, para o Brasil no caso, para poder fazer medição ali, e as guerras guaraníticas vão começar por causa disso, mas isso é um episódio mais para frente. Eles mandaram engenheiros, cartógrafos, esse pessoal de astrólogos, que naquele tempo a astrologia tinha um domínio muito grande em termos regionais, né, em termos de geografia. Então eles mandaram uma equipe e em função de tudo isso aí começaram as guerras guaraníticas. Mas vou falar sobre os 7 povos. Então os 7 povos, na verdade, eles ficavam no Rio Grande do Sul, tá? Então tem toda uma... Vou ler um pouquinho aqui sobre o que a gente comentou, mas ao mesmo tempo vou introduzindo alguma coisa que a gente vai conhecendo, né? Então, os 7 povos das missões, então eles são de 1641 a 1680, né? O povo das missões. É que essas missões jesuíticas, essas já eram espanholas, não eram de portugueses, tá? Tem uma outra parte que a gente vai ter que comentar, porque houve um caminho que saía do Rio da Prata, subia o Rio Paraná, entrava lá para Mato Grosso e embora ia sair lá nos Andes, na Bolívia. E já era a conquista espanhola lá na Bolívia, por Pinzón, se eu não me engano. Então, o que acontece? Os espanhóis não tinham como guardar tanto, era muito grande a região, eles não tinham como guardar. Os portugueses, nesse aspecto, estavam mais bem estruturados que os espanhóis.
E os espanhóis mandaram jesuítas para irem catequizando esses índios e foram criando as missões. Chegaram a ter mais de 100 missões, principalmente espanholas, ali na região do Paraguai, na região do Mato Grosso, ali no sul, né? O norte da Argentina e todo o sul aqui do Paraná para baixo, né? Que eram terras de espanhóis, tá? Então o que acontece? Sobre as missões, olha, tinham 30 povos guaranis, mais de 100 mil indígenas escravizados para São Paulo pelos bandeirantes. Quer dizer, os bandeirantes foram lá e escravizaram, mas eles não tinham legalidade nenhuma para isso. Primeiro que a terra não era portuguesa, era espanhola. E segundo que, entre o tratado deles lá, eles não podiam aprisionar ninguém lá. Então, porque eram das missões. E os padres catequizaram e que... as missões vocês vão saber aí, pelos comentários do Bueno aí, vocês vão saber que eram organizadíssimas, né? Tinham verdadeiras... tinha uma verdadeira infraestrutura, todas as cidades tinham de 2.000 a 20.000 habitantes a cada missão, então era um negócio assim, sabe? Vocês vão ouvir o vídeo do Eduardo que a gente está pondo aqui, vocês vão achar interessantíssimos, tá? Tá, mas antes das incursões paulistas, é o que eu acabei de comentar, haviam mais de 100 missões jesuíticas, né? Tanto a leste do Rio Paraná como a oeste deste, que o Rio Paraná é a divisão ali, né, de estados brasileiros e também de países, né, com a Argentina, com o Uruguai, né? E o Paraná nasce lá do lado mineiro, fino, né, sul de Goiás e o lado do Triângulo Mineiro, nasce tudo por ali e vem descendo até o Rio da Prata, né? Então, em 1680, né? Então, esse período das missões que os espanhóis ocuparam com os jesuítas e criaram as missões, foi entre 1640 e 1680. Então tem uma história antes disso, mas que não contei aqui, eu vou contar mais futuramente, tá? Mas entre 1640 e 1680 foi a criação das missões, para que era uma forma deles controlarem, né, ter um controle da região, os espanhóis, tá? Mas antes, tal, né? Os jesuítas, e eles tinham o Rio Paraná, tanto do lado de lá como do lado de cá, eles tinham missões. Em 1680, os portugueses começaram a invadir, né? Eles começaram a ir lá para o sul, inclusive em 1641 é que o Borba Gato vai descer e fazer, ele e o Manuel Preto, são bandeirantes, vão descer e fazer 60 mil prisões lá, vão capturar índios para venda, né, escravos. Isso em 1640, né? E aí o tempo foi levando, isso está acontecendo, o controle estava difícil, porque tinha todas as missões, mas os bandeirantes estavam acabando com muitas outras missões, tá? Tanto missões aqui, portuguesas, do lado de cá, do Tordesilhas, como missões do lado de lá, do Tordesilhas, que já era território espanhol. Então, em 1680, eles falaram, a gente tem que dar uma legalidade nessa situação, como é que a gente faz? Eles criaram, né, uma colônia, a colônia de Sacramento, lá no Uruguai. E ela foi fundada pelos portugueses. Ela fica mais ou menos assim, no Uruguai, de frente para Buenos Aires, ali no Rio da Prata, tá?
E nessa colônia, né, com isso, essa colônia foi, uma hora estava para Portugal, outra hora estava para Espanha, foi um toma lá da cada nada aí, que o Eduardo comenta, né? Então, aí em Madrid foi feito um tratado, né? Porque, né, de 1640 até eu não sei se é 1780, são uns 80 anos mais ou menos, eu não lembro agora a data final, uma outra hora eu vou comentar. Eu nem sei se eu escrevi aqui. Então, eu acho que foi até 1780 mesmo, 1640 e 1780. Portugal e Espanha ficaram sobre uma união, então ficou União Ibérica. E quase tudo que era de Portugal passou a ser espanhol. Tá? Mas existiam muitos portugueses aqui do lado, né, do lado oriental, né, de Tordesilhas. Então eles criaram um tratado e para oficializar essa missão. Aí o resultado final disso foi que estava tendo muita briga e tinha os jesuítas envolvidos, né? Porque a Espanha, tanto a Espanha como Portugal, estavam brigando para dominar a terra e não existia demarcações adequadas. E os jesuítas, por sua vez, não respondiam para nenhum dos dois, eles respondiam para o Vaticano. Então eles começaram a ficar já, né, empesteados com essa situação e falaram, vamos fazer um tratado. Aí fizeram o Tratado de Madrid e os portugueses falaram assim, tudo bem, nós te damos a colônia, porque daí a Espanha começou a brigar, você fundou uma colônia nas minhas terras, né? Aí ele conta de uma forma bacana isso daí, o negócio de toma lá da cá. Mas no fim, eles propõem trocar a colônia de Sacramento pelas 7 missões que estavam do lado de cá, né, do lado oriental do Paraná, do Rio Paraná. Ou o Rio Uruguai, tá, ele vai mudando de nome. Então, aquelas colônias que ficavam ali no estado do Rio Grande do Sul ficaram para os portugueses, eram 7 colônias. As demais eram dos espanhóis, eles que continuassem lá tomando conta delas. Eu escrevi um pouco mais aqui, mas o que vai importar mesmo façam a leitura, que é um resumo do que Eduardo falou, e tem o que Eduardo comenta, que já tem tem mais riquezas de detalhes, tá? Mas a situação toda dos 7 povos, principalmente, foi essa. Os portugueses, através dos bandeirantes paulistas, invadiram, né, ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas, que ninguém conhecia. Para eles estavam dentro das terras deles, e foram lá escravizar índios. Aí, para poder assim dar uma oficialização na situação, 40 anos depois, eles criaram eu acabei de falar, não é uma missão, é uma colônia. Criaram uma colônia lá na região dos espanhóis, né? Em frente a Buenos Aires, em terras uruguaias, né? E a colônia de Sacramento. E ela foi a moeda de troca para obter as 7 missões que estavam do lado oriental do Paraná, né? Mas ainda dentro de território espanhol.
não ter muita encrenca, e aí, sabendo que o Vaticano estava interessado também nesse trabalho, o que eles fizeram? Eles criaram o Tratado de Madrid e fizeram a troca. Então você me dá, né? Os espanhóis pediram, você me dá a colônia de Sacramento e eu te dou essas 7 missões, que eram as únicas missões que ficavam para o lado oriental, né, do Rio Paraná. E no fim, esse daí. Só que isso daí, houve uma dizimação intensa de várias tribos guaranis, e tanto na conquista, como para conquistá-los, como para dominar, porque era muito mais fácil pegar lá os índios das missões, que eram muitos, e pegar os índios das missões e levar como escravos, do que ter que guerrear com outros índios que não viviam em missões, não aceitavam as missões, né? E eles foram, era muito mais fácil para eles buscar os índios já praticamente, a gente pode dizer, os índios catequizados, mas pegavam para escravo. Traziam para São Paulo, de São Paulo se distribuía para as vendas, e muitos iam até para o Nordeste, que ainda tinha o ouro branco lá no Nordeste. Não é cocaína, não, era o açúcar, tá? Beleza, gente. Assistam esse vídeo, são as 7 missões, e amanhã a gente dá prosseguimento, né, falando um pouco ainda sobre as invasões de Tavares, Raposo Tavares, né, quem foi Raposo Tavares, a guerra dos Guaranis, né, em função dessas demarcações de terra para portugueses e espanhóis, e o fim das missões, né? Como foi o fim das missões. Tem um segmento aqui. A próxima já vamos dar continuidade. Provavelmente já sobre Raposo Tavares, ou deixa eu confirmar para vocês, para mim não deixar o assunto aleatório. Já vamos falar sobre a Guerra Guaranítica, tá? Vamos falar sobre a Guerra Guaranítica, que é muito interessante. Já dei uma pequena introdução aqui para vocês, aí vocês vão entender um pouco melhor. Vocês vão ver que ela sempre vai falar sobre, olha lá, ó, aqui, as 7 missões. Tá vendo aqui? Então, a Guerra Guaranítica, amanhã a gente comenta sobre isso. Gente, a parte de história que a gente está tentando repassar. Olha, eu só vou falar mais todo dia eu vou ter que falar um pouco sobre isso, mas esse tipo de assunto não tem interesse para muita gente, tá? Eu particularmente tenho interesse, mas eu sempre estou falando para vocês que o povo que não conhece a sua história, não conhece suas raízes, não é um povo, né? Nós somos uma mescla, né? Eu sempre gostei do assunto de indígena, mas eu estou aprendendo tanta coisa nessas pesquisas para poder repassar para vocês. Já pesquisa de historiadores, né? Eu mesclo alguma coisa que eu conheço, mas é justamente por isso, para essa é a minha história, vai ser a sua história, vai ser a história do nosso povo. E outra coisa que eu já comentei com vocês, estou vendo, gosto muito do assunto sobre Lampião, né, Nordeste, os bandoleiros de lá, Canudos, né, Emboabas, nossa, tem tanta coisa legal, sabe? E isso é a nossa história. Tá? Muita coisa que ocorre nos dias de hoje tem origens lá atrás. E muita gente não sabe disso. Para que saber disso? Bom, não quer saber, não saiba, né?
ainda ontem tinha comentado, deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho mais. Mas eu apresentei aqui uma figurinha falando sobre conhecimento, que você tem que buscar conhecimento, né? Não tem como, né? Isso aí, gente. A gente ainda vai falar, ó, tá vendo? Eu já estou separando assuntos aqui, ó, Tupã, a criação do mundo, os botocudos, as lendas, Curupira. Olha, são cada assunto assim que a gente passeia, né? Olha, no mínimo, se você tiver um filho pequeno e souber contar a história para ele de alguma coisa, você já está ganhando. E eu estou me sentindo no lucro, que eu sei que você vai poder repassar isso para alguém, tá? Muito bem. Só para fechar, eu falei bastante. As vagas, né, de emprego, vou ver, não mudou muito. A única coisa que eu posso reconfirmar foi uma situação de homework que foi absorvido 2.000 empregos. Olha, pelo que está acontecendo, ontem tinha 2.917, hoje subiu para 2.978. Isso quer dizer que houve mesmo uma absorção dos 5.000 para isso, hein? Os 2.000 empregos aí foram absorvidos, ou seja, houve contratações, não contratações, houve interesse e utilização da mão de obra em casa. E tem a média salarial até alta. O resto se manteve, tá? Não teve desenhistas, engenheiros, vagas diversas. A diferença é muito pequena. Outra coisa, duas vezes que eu clico aqui eu perco o meu sinal lá. Mas outra coisa é sobre o mercado de trabalho pela central de petróleo e gás, né? Então deixa eu ver se tem alguma manchete boa aqui para a gente comentar. Se vocês quiserem procurar, faça o que eu estou fazendo. CPG. Né? Vamos ver se tem alguma coisa assim mais relevante, né? Centec abre 520 vagas em cursos pela internet, lá no Ceará. Energia eólica, né? Pesquisa alemã alerta para os riscos de construção de parques eólicos offshore. Ah, tá. Esses é em alto mar, tá? Bom, quem deve ter uma boa referência sobre isso são holandeses, né? Eles que criaram lá os moinhos de ventos e tem as terras baixas, né? Abaixo do nível do mar. Então, se os alemães estão falando sobre esses riscos, né? Com certeza são vizinhos da Holanda lá, tem assuntos interessantes para se ler aqui. Não vou ler porque aquele que se interessar, clique aqui e vai ver todo o artigo, né? Aqui, acho que nós comentamos antes. Não. Chineses fazem cópia do Jeep. Olha lá. Wrangler, nem sei como se fala isso. Wrangler, não sei se é isso. É um 4x4. Fizeram cópia e está vendendo no Paquistão. Mês da bicicleta. Olha aí que interessante, né? A Ocean promove campanha para aumentar o uso de bicicletas em Macaé. Isso aí devia ser só em Macaé, em todos os lugares, né? Existe uma carência muito grande, tanto para a nossa população como para... Nós não temos ciclovias, né, suficientes aí. Algumas aí, São Paulo tem, São José dos Campos tem, aqui em Jacareí fizeram uma, mas precisa de muito mais, viu? Precisa de muito mais. Muito bem.
solução para mudanças climáticas, estudo propõe usar água do mar para extrair bilhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Eu sei que o oxigênio, a maior quantidade de oxigênio que nós consumimos no planeta vem das algas, as algas azuis, né? Algas azuis no mar. Agora, o CO2, só se ela fizer tipo de uma fotossíntese e essa extração vem disso. Tem que ler o artigo, tá? Eu estou falando com conhecimento, mas não estou baseado porque eu não li o artigo, tá? Estou vendo com vocês agora. Diante da crise hídrica no Brasil, o governo permite acionamento de usinas termoelétricas sem contrato. Só se eles não estão querendo. Tem poucas hidrelétricas grandes, né? Mas existem muitas pequenas aí, a não ser que ele está incentivando isso, né? Se for, é uma coisa interessante, né? Acho que eles já viram que dá para tirar imposto, né, da parte eólica, da parte solar, então, opa, vamos mexer aqui também. Não sei, tem que ler aqui, eu estou acusando sem saber. 55 vagas de emprego para trabalhar na multinacional PepsiCo. Vamos ver se tem mais alguma interessante. Para hoje. Dia 8. Nióbio, o Coringa, para a indústria do futuro com carros mais leves. Mas, se eu não me engano, a grande fonte de nióbio, eu não lembro, acho que é Bolívia. Na Bolívia, me parece que tem também lá na região da Mongólia, ali na Sibéria, contato com a Sibéria. Mas, vamos ver, com mais carros leves, menor consumo de motores a combustão e recarga ultra rápida. Essa aqui, inclusive, é um dos grandes problemas que o pessoal dos carros elétricos está encontrando, é o tempo para recarregar, né? Consome-se pouco, mas compensação demora muito para carregar a bateria. Tudo isso é possível com a presença desse metal não abundante no Brasil, tá vendo? Ele não é abundante aqui. Eu sei que tem minas de nióbio aqui, eu sei que tem, mas não é abundante. O grande centro, mesmo se não me engano, é isso aí, é Bolívia. Mas dê uma lida no artigo aí que a gente vai saber mais coisas. Multinacional convoca 528 vagas, auxiliar técnico, tal. Nossa, em todos os estados quase, ó, São Paulo, Rio, Minas, tá vendo? Técnicos, operadores, engenheiros. Vamos ver que multinacional que é. Vamos ver se ele fala vagas de emprego, construção civil. Vou abrir isso aqui. Só para... É no Rio. No Rio, São Paulo. Né? Multinacional Stephanie busca, não sei nem, eu nunca ouvi falar, Stephanie. Nem sei o que faz. As oficinas de candidatura. Tem que ler aqui todo o artigo para poder saber. Mas é essa multinacional aí. Para vários estados, né? Olha aqui a lista de profissionais lá que eles estão convocando. Tá? Bastante, hein? Legal? Muito bem. Eu quero ir fora dessa. Vou voltar aqui. Etanol evapora nas usinas, né? Por isso não está pagando preços absurdos aí, né? E dispara vendas de distribuidor, atingindo 1,5 milhão de litros, segundo o maior volume mensal da história em abril. O preço da gasolina está lá em cima e agora eles resolveram, né, fazer a toque de caixa aí.
Bem, gente, a última, deixa eu ver aqui já tem mais 2, 3 do dia 8, vamos ver aqui. O maior fabricante de energia eólica do mundo vai recuperar e reutilizar todas as pás de turbinas, parques eólicos, tanto onshore como offshore, após descomissionamento. Tem que ver aí que empresa que é, mas é energia alternativa, tá? Carro movido a ar, Toyota desenvolve um revolucionário motor de combustão de hidrogênio. Eu já vi reportagem disso há muitos anos atrás, hein? Inclusive, lembra daquela empresa Ligier? Empresa não, da Fórmula 1, né? A escuderia Ligier. Se não me engano, era o dono dela que já fazia motor com a ar, isso, né, movido a ar. Isso, olha, tem para mais de 15 anos que eu vi essa reportagem. Você vê que agora que a coisa está pegando aí com petróleo, o pessoal já está começando a ter uma aceitação de mercado aí com outras energias, né? Outras fontes. Mas tudo bem, vale a pena ler aqui. Empresa financeira de crédito com garantia abre vagas de emprego nos setores de tecnologia e produtos, venda, isso aí sempre vai ter. O marketing, infelizmente, ainda tem muita gente. Eu sou aposentado, né? Então, o que ligam aqui para falar de consignado, se eu quero. O que eu fico pé da vida é o governo não fazer nada sobre isso. Mas esses dias eu acho que eu já ouvi alguma coisa, não sei se é do SPC, alguém já falando sobre que iam punir esse pessoal. E pelo menos os que ligam aqui na minha casa, eles falam: o senhor quer um empréstimo, sei lá, qualquer coisa financeira sobre consignado? Eu falo: ó, eu posso te processar, hein? Porque tá demais, é demais. E isso tem uma roubalheira que não tem tamanho, tá? Então, e eles estão usando esse artifício para poder ganhar dinheiro já há muito tempo. Agora, em particular, ainda mais que o povo está todo miando aí, está tudo difícil, eles estão super incentivados com isso. Bem, gente, acho que já passei de 40 minutos aqui. Eu tinha que comentar com vocês, está comentado. A gente espero que tenham interesse com o nosso assunto aí, que a gente vai continuar. Nossos povos indígenas, né, o nosso gentil. E a gente vai estar falando um pouco. Isso vai ser muito bom para Enem, para o aprendizado escolar, para uma série de coisas. Eu espero estar contribuindo com isso. Fora isso, a gente tem nossas aulas, né, nossas videoaulas, e agora estamos com a apresentação do AutoCAD, que do meu planejamento em outubro de 2019 era o que faltava, o resto todos eu já fiz. O que está entrando agora eu estou simplesmente acrescentando. Para poder agora, quando chegar a parte de projeto de tubulação e projeto de cimentação, aí nós conversaremos, mas em outro foco. Mas sempre a gente vai estar acrescentando tudo que é de interesse cultural no portal da UP. Contem com isso. Gente, muito obrigado. Uma boa terça para vocês e tchau.